assim, falando de saúde, maio é o mês de conscientização sobre o lúpus, a doença que é autoimune e crônica, ainda não tem cura e requer cuidados especiais para que o paciente tenha qualidade de vida. E são muitos os avanços no tratamento, tá? Vamos entender melhor esse assunto agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Já tô aqui conversando com as minhas entrevistadas de hoje, né? Elas estão citando que eu vim de roxo. Vim a caráter para a gente reforçar esse alerta e esse assunto tão importante. Então, aqui no estúdio eu recebo a doutora Larissa Ramalho, que é dermatologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bem-vinda de volta, né? Coisa boa te receber, viu? Obrigada, Bruna. E também aqui com a gente, a Maria Ana da Conceição. Ela é administradora do grupo Águias da Paraíba, que acolhe 70 pacientes com lúpus. Então, Maria, bom dia para você também, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. E você aí de casa pode e deve participar do quadro Só Saúde. Como, você me pergunta? Enviando perguntas para o nosso WhatsApp, tirando suas dúvidas com a gente, compartilhando um relato, uma experiência sua de alguém que está aí por perto. 99105-0400 é o nosso WhatsApp. E tem o Instagram também, o @CorreioTV. Se para você for mais fácil por lá, deixa lá sua mensagem que a gente vai lendo aqui ao longo do programa, tá? Quero começar com a doutora Larissa, porque existem tipos de lúpus, né, doutora? Existem formas mais graves, mais amenas. Esses tipos também têm comportamentos diferentes no organismo. Explica pra gente, por favor. Sim, Bruna. O lúpus é uma doença sistêmica, né? Existe um dos tipos, lúpus eritematoso sistêmico. Como o próprio nome diz, então acomete os vários órgãos, pode acometer. Então, dependendo do órgão-alvo, apresenta alguns sinais e sintomas desse órgão acometido. O lúpus sistêmico é um tipo, o lúpus cutâneo é um outro tipo, que é também muito comum. Eu, como dermatologista, às vezes sou a porta de entrada para esse paciente com lúpus, né? Então, existe o lúpus cutâneo crônico, cutâneo subagudo, o lúpus que acomete couro cabeludo, com muita queda de cabelo. E dependendo do órgão acometido, há uma expressão. Então, por exemplo, se esses anticorpos, que é uma doença autoimune, então estiverem no rim, dá uma nefrite. Se estiverem no coração, então dá uma pericardite. Então, pneumologistas atendem pacientes potencialmente com lúpus, sim. Cardiologistas, o reumatologista é sim o profissional que mais recebe, que dá o diagnóstico efetivamente, mas assim, as expressões são as mais variadas e é uma doença sistêmica, então pode acometer dos mais diversos órgãos do nosso organismo. Entendi. Maria, eu queria que você explicasse pra gente também de onde nasceu a ideia, né? Essa iniciativa de acolher pacientes com lúpus aqui na Paraíba, um grupo chamado Águias da Paraíba. Isso. De onde é que vem esse nome? De onde é que surgiu essa vontade também, né, de acolher essas pessoas? O Grupo Águia da Paraíba nasceu justamente voltado para esse... Tem um significado muito grande, né? Quando nós intitulamos o nome do Grupo Águia, é justamente essa do refazer-se, né? E o refazer-se de pacientes que estão precisando ser acolhidos, né, abraçados. Por isso, nós sentimos a necessidade de fazer esse grupo, que começou pelo WhatsApp, um grupo que vai com um número de 70 pessoas por aí. E a gente tem essa proposta, esse objetivo, antes de tudo, de acolher este paciente, né? Que constantemente precisa se refazer, precisa estar de mãos dadas até para saber lidar com essa doença. Sim, aí são trocas de experiências, Isso. esses pacientes vão conversando sobre sintomas, sobre tratamento, é mais ou menos assim? É uma troca de experiências, Sim. o que a gente busca fazer é justamente se dar as mãos para fazer acontecer, dizer que você não está só. Sim. Né? Na partilha, na troca da experiência, diante das necessidades que são gritantes, né? Na questão do próprio tratamento, da própria aceitação. Então, é preciso estar com alguém. Ninguém vai vivenciar uma doença como o lúpus, outra qualquer, sozinho. Então, o grupo nasceu com esse olhar de acolher, antes de tudo, apoiar, Sim. conscientizar o paciente, que muitas vezes a gente tem a doença, mas não aceita, então conscientizar.
e despertar nele o desejo de correr atrás de uma qualidade de vida. É essa a proposta do Grupo Águia da Paraíba. Sem dúvida. Doutora, explica pra gente também sobre a questão das causas, né? Existem causas específicas? Como é que o lúpus aparece no organismo? Bom, interessante isso. Ana é uma paciente, assim, bem disciplinada e a gente percebe, assim, a expressão clínica do lúpus muito tipicamente nela. E ela pode falar como paciente, mas como médico eu vejo esse outro lado, que, na verdade, o lúpus, como é uma doença autoimune, é uma doença que não é infecciosa, portanto. Então, não existe uma causa de um germe, de uma infecção, não. Então, é uma genética. Então, existe uma genética ali na base e a gente chama multifatorial. E vem fatores externos que podem chegar como que aquela gota d'água na expressão clínica da doença. Então, esses fatores são, às vezes, estresse, situações de estresse emocional importante, alguns quadros infecciosos, não como causa eles vêm, mas como gatilhos para o desencadear da doença, né? Às vezes a exposição ao sol, né? Eu como dermatologista falo isso porque é sim um fator de ativação de doença ou às vezes até um gatilho para o aparecimento da doença. Então, digamos, alguns fatores de risco são esses: mulheres, jovens, então existem muito provavelmente situações hormonais relacionadas, porque são mulheres em idade fértil. E aí, dependendo, como é uma doença autoimune, é como, eu costumo dizer isso, é como se fosse um exército e soldados lutando contra si, o próprio exército. Então, o organismo produz anticorpos contra os próprios órgãos. Então, dependendo do órgão acometido, vai haver as expressões clínicas. E como surge? Às vezes, surge como um quadro meio que sistêmico, com dor, com moleza, com fadiga, com febre. E depois, dependendo do órgão acometido, dor articular, sendo nas articulações, lesões de pele nas áreas expostas ao sol. Aí situações mais de outros órgãos internos, como eu falei, de cardite, de nefrite. Então, pode acontecer pressão alta, pode acontecer situações pulmonares, de tosses, de pneumonias. Existem pacientes que evoluem, que surge o primeiro sinal de lúpus é cegueira. Existem situações de fenômenos de trombose. Então, assim, é multifacetado, é muito amplo e por isso que é importante esse lugar aqui, para que a gente possa trazer essa informação, porque, de fato, às vezes, o paciente demora anos para fazer um diagnóstico de lúpus. Sim. E às vezes até não valoriza aquela queixa. Não é só uma dorzinha, não, mas é fundamental o diagnóstico precoce. Existe tratamento, existe controle de doença e Ana está aqui para provar isso. Pois é, né? Eu queria saber de você. Posso te chamar de Ana? Chamei Maria Ana, né? Até mais próximo. Normalmente o pessoal chama você de Ana, então eu vou chamar de Ana, então. O Maria parece que sou assim mais distante de mim. É? Então tá tudo certo, vamos ficar pertinho agora, isso, né, Ana? Isso. No seu caso, como é que os sintomas apareceram, assim? O que é que te acendeu o alerta de que podia ser lúpus ou não acendeu o alerta? Precisou ir para os exames mesmo? Não acendeu o alerta porque meu diagnóstico foi tardio. Né? Eu já descobri o lúpus com quase 40 anos, o que não é normal, né? Normal são em mulheres mais jovens. E não deu para despertar que era lúpus, né? Porque o diagnóstico, se naquele tempo que eu descobri, há quase 16 anos, era complicado, imagine hoje, né? Hoje é mais fácil, o acesso é mais fácil. Mas o que chamou a atenção foi a questão dos exames laboratoriais. Sim. Os sintomas, né, que eu tinha fadiga, como se eu acordava como se estivesse terminando o dia. Isso é que se chama fadiga. E petequias no corpo, eu apresentei petequias. E também a questão de dores articulares que nos persegue, né, sempre. Sim. Já tinha algum caso na família, Ana, ou não? Não. Até então, assim, descoberto não, né, que eu tenha trazido isso, não. Entendi. Então, como é uma doença que se confunde com outras patologias, os sintomas se confundem com outras, então fica muito complicado o diagnóstico. E aí eu reforço a fala da doutora, que esse diagnóstico precoce ajuda muito, porque quando você vai, no meu caso, quando eu fui descobrir, fechar meu diagnóstico, que foi com uma reumatologista muito boa, então eu já tinha complicações, né? Visto porque eu já tinha eventos de desmaios, porque o lúpus traz isso também. Eu já tinha as defesas muito mais baixas, os padrões muito mais complicados.
como a doutora falou, são então, multifatores, já não isso. aparece um só sintoma, são vários, né? Então, dentro desse diagnóstico, você já não procura mais só o reumatologista, aí você já vai procurar o cardiologista, já vai Sim. procurar o pneumologista, no meu caso, né? E esse acompanhamento multidisciplinar, isso favorece com que a paciente, no meu caso, tenha chão para se sentir segura. Digo que ter lúpus não é o desafio do ter lúpus, né? O desafio é você aceitar-se enquanto lúpica. E entender que sua vida não terminou ali. Sua vida, ao contrário, eles tomam uma dimensão diferente, né? E o primeiro aspecto é a aceitação. Eu digo muito e faço essa fala que aceita que dói menos, né? Porque quando você não aprende a lidar com isso, consequentemente você vai sofrer mais. Verdade. Quando você nega essa realidade, né? Certamente você não vai buscar ajuda especializada, não vai fazer o tratamento certinho e, por consequência, diminui a qualidade de vida, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Você tá em casa? Manda mensagem pra gente, tá? O nosso WhatsApp é o 991050400. Já tem algumas perguntas aqui. Line, eu vi tua pergunta, tá? Próximo bloco a gente vai trazer aqui. Eu volto já a conversar com vocês, tá? Até daqui a pouquinho. Ó, vamos